Em último ponto, eu vou usar um microfone para melhorar a qualidade do áudio, da gravação, e a qualquer momento que você quiser conversar comigo, fica à vontade, me chama, só inicia o papo com o chat para eu ver que você quer atenção, porque na hora que eu conecto o microfone aqui no meu computador, a saída de áudio fica inibida, ok? Bom, ontem, Vitor, nós começamos com o terceiro módulo da disciplina, que trata dos campos girantes em máquinas elétricas rotativas. E a motivação desse estudo é a capacidade de sintetizar torque eletromagnético com valor médio não nulo, né? Porque o torque em uma máquina elétrica é um sinal mecânico que nasce da interação dos ímãs do estator com o rotor, né? Como o ímã do rotor vai de alguma maneira girar com a peça mecânica do rotor, o próprio ímã do estator vai ter que se mover também, para não deixar o polo sul do ímã do rotor atracar ao polo norte do ímã do estator. Essa condição é necessária, né, para que a gente mantenha um valor não nulo para o torque. Quando os dois ímãs se atracam, o torque passa a ter valor nulo, ok? Então a gente vai ter que observar uma condição de construção e de alimentação da máquina elétrica trifásica para que a gente consiga fazer o ímã do estator girar. E aí, né, girar mesmo na periferia dela, girar aqui em torno do círculo do estator, tá? De tal forma que o ímã do rotor não se alinhe com ela. Ele tente se alinhar o tempo inteiro e não se alinhe. E aí a gente consiga o nosso efeito de rotação produzido no eixo, que é o torque eletromagnético. Bom, para conseguir entender esse mecanismo, né, como produzir um ímã que gira e posteriormente como controlar esse ímã girante para que a gente consiga o controle do próprio torque, nós precisamos modelar o ímã no espaço. Então, dada a condição de construção da máquina, né, e dada a geometria e alimentação, quais correntes a gente vai impor nas três fases da máquina, corrente na fase A, B e C, em um dado instante, a gente precisa saber qual que é o ímã que vai estar presente no seu interior. E essa resposta, né, saber qual é o ímã, ela vai nascer a partir do emprego da segunda lei de Maxwell. Então a gente gostaria, né, o próprio problema convida ao uso da segunda lei, né? A gente quer saber como vai se comportar um ímã no espaço criado a partir de corrente elétrica. Então esse assunto é exatamente o que se trata na segunda lei de Maxwell. Só que o nosso sistema magnético ele é muito complicado. Tá? Você tem materiais de diferentes naturezas, você muda a forma de distribuição das correntes elétricas no espaço. Então a aplicação direta aqui da segunda lei leva a um problema de natureza analítica muito complexo. E aí nós então começamos a desenvolver uma ferramenta intelectual que permitisse simplificar a resolução analítica desse problema, ou seja, o cálculo do ímã que vai estar no espaço a partir das correntes nas três fases. E essa ferramenta, né, ela trata em essência do mesmo objeto da segunda lei de Maxwell, né, que é o circuito magnético. Então o circuito magnético trata do mesmo objeto que é tratado na segunda lei de Maxwell. Só que os circuitos magnéticos te oferecem
uma maneira mais fácil para calcular fluxos em sistemas de geometrias mais complexas e com múltiplos materiais, né? E aí então a gente se aventurou, né, nessa praia, vamos dizer assim, né, para poder então calcular o fluxo que existiria em um sistema que compreende os mesmos elementos que a máquina contém, né? Então, dentro de uma máquina elétrica, a gente vai ver que as linhas de campo magnético atravessam, né, o material de ferro, o ar, o ferro do rotor e o ar de novo, né? Elas fazem um círculo, tal como previsto na quarta lei de Maxwell. Então, as linhas de campo magnético sempre, né, se apresentam em círculo. E a gente então propôs, né, uma estrutura que tivesse esses mesmos materiais, ar e ferro, onde também fosse criado um campo magnético através de linhas de corrente. Então está aqui, ó, no nosso sistema a gente criou uma bobina com múltiplas voltas de um condutor em torno de um núcleo ferromagnético, igual acontece na máquina elétrica também. A gente vai enrolar o fio em torno do cilindro da máquina múltiplas vezes, e nós então começamos a buscar dentro dessa estrutura mais simples um modelo que nos permita calcular o fluxo magnético, seja na peça de ferro ou seja no ar. Inclusive, um eventual incômodo que pode acontecer é o fato dessa geometria aqui não ser a geometria da máquina elétrica. É fato, ela não é mesmo. Porém, a gente está usando de uma estratégia científica de começar a tratar o problema com um sistema de mesma natureza material, porém mais simples. E aí, a partir de um conhecimento, né, de algo mais simples daquele assunto, a gente vai aprofundando para o equipamento mais complicado. Tá? Isso faz parte da metodologia científica no mundo, em qualquer área que a gente for trabalhar. Que você vai mexer com um negócio muito complicado, está sendo o primeiro contato, ou um dos primeiros, começa num modelo mais simples, depois você vai aprofundando e chegando na estrutura mais complexa, né? Inclusive algo, né, que a ciência de Minas Gerais já caracteriza, né, no seu método há muito tempo, né? Isso é feito no mundo, e em Minas Gerais tem uma expressão específica para isso, né, que é o seguinte: mingau quente se come pelas beiradas. Não é? É assim que a gente fala aqui em Minas. Então, é o que nós estamos fazendo. Estamos comendo mingau quente pelas beiradas. Depois, né, a gente vai chegar no meio do mingau. Tá? E aí, nesse estudo, né, ontem a gente até avançou bastante nele, né, nós aplicamos aqui a segunda lei de Maxwell a um caminho contido no centro da peça de material ferromagnético e no ar, que fica aqui no meio da peça. Tá? E avaliamos, né, dentro desse caminho, qual que seria a circulação do campo, assumindo, né, num primeiro momento, para que a gente conseguisse produzir a solução analítica, a gente assumiu um valor médio para a intensidade do campo no ferro e no ar, né? Valor médio porque isso, o valor de cada da intensidade de campo em cada ponto do ferro e do ar, ele pode mudar, né, dentro daquele caminho. Cada ponto pode ter um valor diferente, né? Só que a gente não tem como ainda apurar, né, por plataforma analítica esses diferentes valores. Então a gente assumiu a priori um valor médio constante em todos os pontos, cuja circulação no caminho fosse igual ao valor da circulação do campo real de cada ponto no mesmo caminho. Com isso, então, a gente chegou aqui a uma expressão
que relacionava os fluxos magnéticos no ferro e no ar, né, em função da geometria e da alimentação da máquina, ou seja, quantas espiras nós enrolamos no núcleo ferromagnético e qual é a corrente instantânea em cada espira, né? Então, para finalizar a resolução desse problema, a gente precisaria estabelecer uma relação aqui entre os ímãs totais estabelecidos no ferro e no ar. Bom, para conseguir resolver esse problema, a gente vai lançar mão de um tópico da teoria do eletromagnetismo chamado de condições de fronteira. As condições de fronteira nos mostram quais são as relações entre campos elétricos e magnéticos bem na fronteira, bem na divisa entre dois meios, né? No caso da nossa peça, do nosso sisteminha sob análise, a gente tem, eu vou até desenhar aqui um pedaço dele em zoom, que é esse pedaço aqui, ó, onde a gente tem a interface entre o ferro, que é o material inteiro aqui, né, esse material em forma de C, da letra C. Então a gente tem a interface entre o ferro e o ar, aqui, que tem um comprimento G, de gap, do entreferro de ar. Então eu vou dar um zoom nessa peça, aqui, nesse pedacinho, para a gente poder fazer o estudo de condições de fronteira. E esse zoom vai ser feito replicando só esse pedacinho que eu destaquei lá embaixo, tá, em uma escala maior. Então aqui está a peça de ferro. Tá, geralmente nesses estudos de eletromagnetismo, quando você quer indicar a presença de um material, você se refere a ele com a permeabilidade, igual eu escrever aqui, Mi do ferro, né? Então a gente está dizendo que é um material ferromagnético com a permeabilidade Mi. E aqui a gente tem o ar, né? A gente vai ter a permeabilidade do ar, o Mi do ar. Bom, a gente vai tentar estabelecer uma relação entre o campo magnético aqui do ar. Então a gente vai ter linhas de campo aqui no ar. E as linhas de campo no ferro. Vou fazer aqui em outra cor. Então aqui você tem as linhas de campo também no ferro. Bom, para isso, né, a gente, para resolver esse problema, a gente tem que escolher, né, o problema é um problema de eletromagnetismo, a gente tem que escolher dentre as 4 equações qual delas ou quais delas seriam as mais adequadas para nos ajudar no problema. Como a gente está querendo estabelecer uma relação entre fluxos magnéticos em regiões distintas do espaço, é mais sugestivo que a gente use da 4ª lei de Maxwell, né, que nos diz o seguinte: se a gente pegar uma superfície fechada e avaliar o fluxo magnético nela,
o valor desse fluxo magnético vai ser zero. Tá? Independente de quais meios essa superfície fechada se encontra. Então ela pode estar parcialmente no ferro, parcialmente no ar e parcialmente em qualquer meio que nos seja de interesse. Né? Então a gente vai usar dessa quarta lei e a gente precisa, para isso, escolher uma superfície fechada, né, por onde exista fluxo das linhas de campo magnético. Então eu vou escolher como superfície fechada aqui um paralelepípedo cujas faces estejam bem próximas aqui da divisa, da fronteira entre o ferro e o ar, que seria esse paralelepípedo cinza aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser a nossa superfície fechada S, que nós temos que escolher para aplicar a quarta lei de Maxwell. Tá? Bom, essa superfície fechada é um paralelepípedo, ela tem 6 lados, né? De onde então a integral aqui na superfície fechada, ela pode ser processada como sendo a soma de 6 integrais em superfícies abertas, onde cada superfície aberta seria um dos lados do paralelepípedo. Tá? Então, por exemplo, aqui na tampa, ó, a gente pode ter a superfície 1. Né? Eu vou girando aqui em sentido anti-horário. Ó. Aqui na lateral, a 2. Aqui embaixo, na base dele, a 3. Aqui do lado, deixa eu só colocar aqui o fechamento aqui do lado para a gente marcar um número para essa superfície. Então aqui do lado a superfície 4, tá? E aí aqui atrás a 5 e aqui na frente a 6. Tá? Então a gente poderia ter essas 6 superfícies e o fluxo total por ela, ou pelas 6, seria dada pela soma do fluxo em cada uma delas individualmente. Então seria, né, a gente poderia dizer que a integral de superfície fechada na superfície fechada S, né, de B escalar ds, seria igual, né, a integral na superfície 1, que é uma superfície aberta, de B escalar ds, mais a integral na superfície 2, de B escalar ds, mais a integral em todas as superfícies até a 6. E o valor desse somatório tem que ser zero. O fluxo total que atravessa ali tem que ser nulo. Bom, o processamento de cada uma dessas integrais de superfície aberta, né, demanda a caracterização do B, a densidade de fluxo, e o vetor área correspondente a cada ponto daquela superfície. Né? E, por definição, né, em uma superfície fechada, o vetor área sempre aponta para fora da superfície e ele é ortogonal à superfície associada com ele. Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui um pedacinho da superfície 1,
né, o vetor ds para ela aponta para cá, ó. Né? Se a gente pegasse um pedacinho da superfície 2, o vetor ds aponta para cá. Se a gente pegasse um pedacinho da superfície 3, é a que está na base, né? Seria, por exemplo, aqui, ó. Né? O vetor ds estaria para cá. Na superfície 4, um pedacinho dela, um ponto dela, teria o seu vetor área para cá, ó. Na superfície 5, que está aqui nas costas do nosso paralelepípedo, o vetor ds aponta para cá. E na superfície 6, que é essa aqui da frente, o vetor ds estaria apontando para cá, ó. Tá, então esses seriam os vetores área contemplados em cada uma das 6 integrais aqui do nosso cálculo de fluxo. E aí, Vitor, a gente observaria o seguinte: na construção típica desses materiais, o tamanho do entreferro de ar é pequenininho. Tá? Então aqui a gente desenhou uma perna de material ferromagnético, que é essa aqui que vem de cima para baixo, e a gente teria aqui a outra perna embaixo, né, com a continuação da nossa construção, aqui, ó. E o tamanho do entreferro de ar entre essas duas peças de ferro, ele é pequeno. Tá? Então, pelo fato dele ser pequeno, existe pouco espalhamento das linhas de campo. Tá? Então, a gente vai observar que elas vão ser basicamente alinhadas aqui com o sentido longitudinal da peça. Tá? E com essa consideração, nós observaremos o seguinte, ó, que a nossa primeira integral na face 1, né, ela vai contemplar vetores, né, de B e ds, onde o B aqui é a densidade de fluxo, no ferro, e ela vai estar a 180 graus do vetor área. Tá? Então para todos os pontos que a gente tomar, até também é importante esse detalhe, em qualquer ponto desse, né, o B e o ds eles são sempre antiparalelos. Tá? Então essa integral aqui, ó, vai ser igual, né, a integral da densidade de fluxo no ferro, escalar ds, e o produto escalar de dois vetores vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Módulo do primeiro, a gente está colocando os módulos aqui como sendo o vetor sem a setinha em cima, tá? Então vai ser o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Como esse ângulo entre eles, igual a gente está mostrando aqui, ó, é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Tá? E, além disso, uma outra premissa que foi abordada no nosso estudo é que
a nossa densidade de fluxo, né, na peça de ferro é a mesma em qualquer ponto. Tá? Não tem porquê, não tem um motivo especial para ela ser diferente, porque a peça também não é tão grande assim. Nós estamos falando de alguma coisa de unidades a dezenas de centímetros. Tá? Geralmente materiais, sistemas ferromagnéticos não vão ficar muito maiores do que isso. Tá? Então aqui em toda essa face 1, aqui de cima, que é a tampa do paralelepípedo, que eu estou achurando, nós vamos ter um módulo de B basicamente constante. E a gente pode então, né, como ele é constante em toda a face, a gente pode tirar ele da integral. Então vai dar B do ferro vezes menos 1, daqui, né, vezes a integral de ds. Se a gente soma em uma superfície o valor das áreas em torno de cada ponto, qual que é o resultado final? Vai ser a própria área da superfície. A gente vai somar aqui a áreazinha de cada pedacinho desse e o resultado então vai ter que dar a área da superfície toda, que no nosso modelo a gente chamou de A. Então vai ser menos B do ferro vezes a área A, que é a área de seção transversal da nossa peça. Da mesma forma, né, a gente aplicando essa mesma metodologia aqui, as outras 5 faces do nosso paralelepípedo, nós vamos observar o seguinte, ó, na face 2, né, nós vamos ter a densidade de fluxo magnético perpendicular ao vetor área, seja na parte dessa face 2 que está do lado do ferro, ou seja na parte da face 2 que está do lado da peça de ar. Aqui, ó. Então o B e o DS aqui na face 2 eles sempre estão ortogonais, né? E o produto escalar de dois vetores ortogonais, né, já que o produto vai envolver, contemplar o cosseno do ângulo entre eles, o que nós vamos ver? O cosseno de dois elementos, de dois vetores ortogonais, vai dar o cosseno de 90, que é 0. Logo, então, o fluxo do campo magnético na face 2 vai ser 0. E esse mesmo comportamento vai ser observado aqui na face 6. Ó. Face 6 é essa aqui da frente, e nela o B e o DS são ortogonais também, seja aqui no ferro ou seja aqui embaixo na parte da face 2 que está no ar. Tá? Então a gente pode falar que para a face 6 o fluxo é 0, para a face 4, que é essa aqui da lateral também, né, o DS aponta para fora e as linhas de campo são orientadas no sentido longitudinal da peça. Então também a gente tem o B e o DS ortogonais, logo o fluxo é nulo. As linhas de campo não atravessam a superfície, elas tangenciam. Tá? Então não tem fluxo, é como pensar mesmo em fluxo, em um campo furando uma área. Tá? Não vai estar furando, ela está tangenciando. Tá? Então o fluxo é nulo. Na face 5, que é lá de trás também. Tá? Então o campo, o vetor área na face 5 está para cá e as linhas de campo para cá. Tá? Então elas também são ortogonais. Ok? Então esse mesmo raciocínio que nós empregamos para a face 2, né, vale para as outras 3 faces, né, que faz esse cintamento, essa cinta em torno aqui da superfície fechada. Então a integral de fluxo na face 3 tem o mesmo valor da integral de fluxo na face 4
que tem o mesmo valor da integral de fluxo na face... Opa, desculpa, a 3 não, né, moçada? Aqui eu tô... que nós avaliamos, né? Na face 2, na face 4, que também deu 0, na face 5, a lá de trás, que também deu 0, e na face 6, que é essa aqui da frente, que também deu 0. Tá? Então, todas essas faces, essa integral de fluxo deu 0. Agora, na face 3, aqui embaixo, que está na base do nosso paralelepípedo, nós temos o vetor área paralelo com a densidade de fluxo. Então, na face 3, o fluxo magnético não é nulo, né? E essa face é totalmente contida no interior do ar. Então a gente pode dizer, né, que a densidade de fluxo presente ali é a do ar. Tá? E de novo, né, uma peça de dimensões menores, você não vai ter uma grande diferença no valor da densidade de fluxo entre os pontos daquela face. Então a gente pode dizer, ou antes disso, né, só uma consideração antes da questão do módulo dessa densidade de fluxo, os vetores B e ds, aqui nessa face 3, eles são paralelos, então o ângulo entre eles é 0 graus. O cosseno de 0 é 1. Logo, então, né, a gente converteu o produto escalar dos dois vetores num produto algébrico. E como a densidade de fluxo ali naquela face é a mesma em todos os pontos, a gente pode dizer, né, ou pode simplificar o cálculo tirando ela da integral. E a gente vai ter a integral na face 3 de ds. Né? Você somar em uma superfície a áreazinha de cada ponto dela, você vai ter a área total daquela superfície, que a gente falou, né, que tinha um valor A. Ok? Então, finalizando o cálculo, né, onde a gente estava aqui somando o fluxo nas 6 superfícies, né, nos 6 lados da superfície fechada, a gente vai ver o seguinte, ó. Né, a soma desses 6 fluxos só tem 2 valores não nulos, esse e esse aqui, ó. Então o resultado vai ser menos B do ferro vezes a área, mais a densidade de fluxo no ar vezes a área. Né? E a soma dos dois vai dar 0. Tá? Então, simplificando aqui a área dos dois lados, a gente conclui que na fronteira entre dois meios, a densidade de fluxo magnético é a mesma. Tá? Então não se altera a densidade de fluxo entre dois meios. Certo? Bom, logo então, né, voltando aqui no nosso modelo, a gente fez esse estudo, né, com o objetivo de estabelecer uma relação entre os fluxos magnéticos do ferro e do ar. Né? E aí o que a gente está vendo aqui? Que as densidades de fluxo são as mesmas. Tá?
Então nós vamos pegar essa expressão, eu vou reproduzi-la lá embaixo, na sequência das nossas notas, e vamos aplicar a ela o resultado que a gente acabou de modelar na fronteira entre os dois meios. Vamos colocar lá embaixo. Bom, nessa expressão, essa relação aqui, ó, fluxo do ferro sobre a área, resulta exatamente na densidade de fluxo magnético em cada ponto do ferro, tá? E o fluxo do ar sobre a área resulta na densidade de fluxo do ar, né? E a gente acabou de apurar que essas duas densidades de fluxo são iguais. É o resultado aqui do nosso último modelo nas condições de fronteira. Então o que a gente pode dizer aqui, ó? Que a densidade de fluxo que o fluxo total no ferro sobre a área, ele vai ser igual ao fluxo total no ar sobre a área. Então, conclusão, o fluxo magnético no ferro vai ser igual ao fluxo magnético no ar. Ou seja, as linhas de campo, o ímã, ele não some e não se altera quando a gente passa de um meio para o outro. Tá? E essa relação, inclusive, ela precisava ser estabelecida para a gente finalmente resolver o nosso sistema magnético, calcular o fluxo magnético, o ímã que ele vai criar a partir da sua estrutura construtiva e da sua alimentação. Então, considerando aqui que esses dois fluxos são iguais, a gente vai chamar aqui, né, o fluxo do ferro, que é igual ao fluxo do ar, de fluxo. Tá? Então, o fluxo do sistema, o ímã total do sistema. E nós então podemos dizer o seguinte, ó, que esse fluxo, né, já que é o mesmo, eu vou aplicar essa condição nessa equação aqui de cima, e a gente pode dizer o seguinte então, ó, que esse fluxo vezes o comprimento do ferro sobre a área vezes a permeabilidade do ferro, mais o tamanho do entreferro de ar, vezes sobre a área vezes a permeabilidade do ar, vai ser igual ao número de espiras vezes a corrente que circula nelas. Né? E finalmente então a gente vai conseguir calcular o fluxo magnético. Então, o objetivo inicial, né, do nosso estudo foi atendido aqui. Ó. A gente conseguiu estabelecer, né, o valor do ímã que vai ser criado em um sistema, né, a partir da sua estrutura construtiva, né, tanto a geometria quanto o número de espiras que ele vai conter, e a partir da sua corrente de alimentação. E agora a gente não teve uma restrição sobre a estrutura material. Então a gente tem o valor do ímã para um sistema que é constituído de ferro e ar, tal como acontece com a máquina elétrica.
né? Bom, seria interessante que a gente conseguisse, inclusive, extrapolar esse resultado aqui para sistemas ainda mais complicados, né? E essa extrapolação, ela também fica mais fácil se a gente pudesse herdar conhecimentos já adquiridos, tá? Porque a gente consegue avançar mais rápido com o aprendizado dos novos sistemas. E dentro dessa diretriz, né, a gente observa que a expressão do fluxo aqui, ela tem uma estrutura muito parecida com o que a gente vê em circuitos elétricos, né? E essa estrutura se parece com o quê, né? É como se a gente estivesse calculando uma corrente que flui em um circuito a partir de uma diferença de potencial do circuito dividido por uma resistência, tá? Ou a soma das resistências de dois aqui resistores, né? Então, nós olhando aqui para essa expressão, a gente vê mais ou menos a mesma estrutura, né? Sendo que essa expressão do numerador faz as vezes aqui da nossa fonte de tensão. O fluxo magnético que circula no sistema faz as vezes da corrente elétrica que circularia no nosso circuito. E esses termos aqui de baixo, no denominador, fazem as vezes das resistências presentes no circuito elétrico, né? Então existem aqui similaridades que nos convidam, pelo menos em um primeiro momento, a abordar esse sistema magnético de maneira similar e com os conhecimentos todos já consolidados dos circuitos elétricos, tá? Nós vamos então avaliar se essa possibilidade se concretiza, né? E para que a gente efetivamente consiga, né, avaliar esses sistemas magnéticos complexos, né, com uma ótica ou com conhecimento já adquirido em circuitos elétricos, a gente precisaria ver se os sistemas magnéticos obedecem às leis de Kirchhoff, né, com essas relações de correspondência que nós marcamos aqui, ou seja, fluxo fazendo as vezes de corrente, fonte de criação de ímã fazendo as vezes de fonte de tensão, e a resistência à imposição do ímã fazendo as vezes de resistência elétrica. Então a gente vai olhar o sistema com essa ótica, e caso a gente possa, né, fazer esse paralelo, vai ser ótimo, porque a gente pega tudo que a gente já aprendeu de circuitos e aplica aqui no sistema magnético. Tá? Para nós isso é de muito interesse, tá? Vai facilitar muito a nossa vida. Bom, então eu vou fazer algumas análises agora com essa diretriz. Perfeito? Bom, a primeira delas versa aqui sobre o elemento que fomenta a criação de ímã, né? Que é o termo que está aqui no numerador. Esse termo ele tem inclusive um nome, né? Já que ele é o termo responsável pela criação de ímã e inclusive o nível de fluxo magnético do ímã, né, é proporcional a ele, tá? A gente vai chamar esse termo de força magnetomotriz, né, como uma alusão direta à força eletromotriz de um circuito elétrico. E a partir de agora, né, a gente vai, em algumas análises, se referir, né, à nossa fonte criadora de ímã com essa abreviação FMM, força magnetomotriz. Bom, da mesma forma, né, que tem um elemento que é responsável pela criação do ímã, né,
existem os elementos do denominador que se comportam como restrições à imposição de ímã. Né? Observa aqui que quanto maior forem estes dois termos, menor será o nosso ímã. E aí, dentro da diretriz de se fazer um paralelo com os circuitos elétricos, esses termos que eu acabei de marcar, eles fazem às vezes de uma resistência, uma impedância magnética. Né? Eles tendem a dificultar a criação do ímã. E eles têm então um nome específico, né, no contexto aqui dos circuitos magnéticos, chamado de relutância. Tá? Então a gente tem aqui uma primeira relutância, que é associada ao ferro. Observa que nessa expressão aqui a gente só tem elementos correlatos ao ferro: comprimento do ferro, permeabilidade do ferro e área de seção transversal do ferro. Então essa resistência à imposição do ímã promovida pelo ferro é chamada de relutância do ferro. E o segundo termo aqui, né, que também caracteriza uma dificuldade na imposição de campo magnético, de ímã, ela também tem natureza de relutância, né? Então vai ser uma relutância também, e ela está totalmente associada ao trecho de ar do nosso sistema. Né? Observa que tem aqui o comprimento do trecho de ar, a permeabilidade do ar e a área de seção transversal por onde o campo flui no ar. Então a gente vai chamar isso aqui de relutância do ar. Tá? E a partir de agora a gente inclusive vai usar, né, um nome para se referir a essa expressão, né, a esse parâmetro físico do sistema. Um nome típico que a literatura usa é esse R aqui mais rebuscado, né, para remeter à relutância. Tá? E no ferro a mesma coisa, a gente vai ter a relutância do ferro. Tá? Então a gente pode, né, escrever a nossa expressão ou reescrevê-la dessa maneira aqui. O fluxo magnético que nós vamos criar, ele vai ser dado pela relação da força magnetomotriz dividida pela relutância do ferro mais a relutância do ar. Tá? Como se fosse uma relutância total. Do sistema. Ok? Bom, a estrutura dessa expressão, né, sugere o desenho de um circuito onde nós tivéssemos essa fonte de força magnetomotriz alimentando um circuito e as duas relutâncias aqui em série. Né? E com isso configurado, a gente teria a circulação do ímã, do fluxo magnético. Tá? Então seria algo similar aqui. Eu vou inclusive fazer o desenho. No primeiro momento eu vou fazer ele sem a sobreposição com a peça. Tá? Como se fosse algo assim. Ó. Aqui a nossa fonte de ímã, a força magnetomotriz. Aqui a relutância do ferro. E aqui a do ar. Né?
e aqui a gente tem o fluxo magnético, o ímã, circulando no sistema. Tá? Esse circuito, né, ele poderia, essa abstração, isso aqui é uma abstração, né, é só uma ferramenta para nos ajudar a pensar no sistema e entendê-lo, consequentemente. Então essa ferramenta, pessoal, ela poderia ser aplicada assim, ó, né, pensando no nosso sistema físico real, tá? É como se a gente tivesse a nossa peça. Vou desenhá-la aqui sem a perspectiva, tá? Vou desenhá-la aqui com a visão lateral. Né? Aqui a gente tem a peça de ferro, aqui a peça de ar, né? Aqui a gente tem as espiras, N espiras alimentadas por uma corrente I. E o fluxo magnético aqui dentro, ó, né, que está circulando aqui, ó. Tá? Então, a associação do nosso sistema, né, tal qual ele é construído, com esse circuitinho magnético aqui que a gente propôs, seria feita da seguinte maneira, ó. É como se aqui no lugar da nossa fonte de criação do ímã, a gente tivesse a nossa força magnetomotriz. Aqui no caminho de ferro, né, a gente caracterizaria a dificuldade que o ferro impõe para a criação do ímã, chamada de relutância do ferro. E aqui embaixo, né, a dificuldade que o ar impõe à criação do ímã seria chamada de relutância do ar. Né? Aqui embaixo, você também tem uma peça de ferro. Aqui, ó, a gente poderia ter um complemento da relutância do ferro, né? Aqui a gente poderia ter a primeira parte dela aqui e a segunda aqui. E a soma das duas igual à relutância total que a peça de ferro impõe. Tá? Bom, então essa estratégia facilita muito a nossa vida para analisar sistemas magnéticos no espaço. Então, se a gente conseguisse fazer o que a gente acabou de fazer agora, ou seja, pegar a peça tal qual ela é construída, igual está aqui, né? Identificar aonde está a fonte de força magnetomotriz e os diversos materiais presentes na peça. Para cada um deles a gente criar uma relutância, né, calcular a respectiva relutância. E daí sobrepor, né, ao nosso sistema construtivo o circuito magnético de interesse, o circuito magnético correspondente. E aí a solução, o cálculo do ímã pode ser feito pelo circuito magnético, né, usando de conhecimentos de circuitos elétricos que nós já temos. Né? E olha que interessante essa abordagem. Aí a gente pode pegar sistemas complicados, né, igual a máquina elétrica, com as fontes de força magnetomotrizes distribuídas, e usar dessa metodologia, né, que
promove um grau de abstração maior, né? Então a gente não precisa pensar diretamente na segunda lei de Maxwell, em cada pontinho. A gente pensa no sistema como um todo e o considera como sendo um circuito. Tá? Bom, vamos fazer algumas verificações para ver se isso é possível, né? Nesse nosso sistema mais simples aqui, essa possibilidade se mostrou positiva e muito, vamos dizer, muito sedutora, né? Porque ela facilita muito a vida. Agora, será que em outros sistemas magnéticos mais sofisticados, o que nós propusemos aqui, né, de sobrepor um circuito sobre o material, será que se aplica? Então vamos conferir, né? E um primeiro sistema que eu queria analisar com você seria um circuito magnético com uma outra fonte de criação de ímã. Então, digamos que a gente tivesse aqui na nossa mesma geometria uma segunda fonte de criação de ímã. Então está aqui a peça de ferro, né, que é com a mesma geometria que a gente tem usado. Só aumentar um pouquinho aqui a área dela aqui em cima. E nela a gente vai colocar uma fonte criadora de ímã. Agora eu vou caracterizar um número de espiras N1 com uma corrente I1. E vamos colocar uma segunda fonte de criação de ímã. Aqui, por exemplo, que vai ser uma fonte N2, por onde vai circular uma corrente I2. Tá? Bom, seria possível criar um circuito magnético equivalente a esse sistema, né? E a resposta é sim, né? Por quê? Se a gente retornar ao modelo que deu origem ao nosso circuito magnético, né? Esse modelo começou a ser feito na aula de ontem, e eu quero até buscar um trecho da aula de ontem, né? Ele se inicia aqui, ó, quando a gente processa a integral de circulação do campo magnético no caminho fechado no interior da peça. Então é o mesmo caminho fechado para o sistema que a gente acabou de propor, com duas fontes. E essa integral de circulação do caminho fechado, ela vai ser igual ao número de espiras que furam o interior do caminho, ao número de linhas de corrente que furam o interior do caminho. Tá? No caso do sistema magnético novo que a gente desenhou lá embaixo, vou fazer um esboço dele aqui. Tá? Então aqui a gente tem N2 espiras e aqui a gente tem N1 espiras. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? O caminho fechado envolvido nesse novo sistema é o mesmo caminho fechado do sistema de ontem. Esse caminho C aqui. Tá? A gente então, né, iria modelar o nosso sisteminha magnético novo com os mesmos passos de ontem. Só que agora o número de linhas de corrente que furam o interior do caminho será igual a quanto? Né?
Então, para aplicar a segunda lei de Maxwell, a gente tem que caracterizar o caminho fechado, caracterizar o interior do caminho, a superfície que é fechada pelo caminho. Um caminho fecha uma superfície, né, como se fosse a divisa de um país, né, a fronteira de um país, fechando a área de superfície do país. Tá? E aí, para a aplicação da segunda lei, a gente tem que contar o número de linhas de corrente que furam o interior do caminho. Então você tem N1 linhas de corrente furando o interior do caminho aqui, tá? Por exemplo, saindo aqui do plano do desenho, vezes a corrente desse primeiro sistema. Então seria N1 linhas de corrente com uma corrente I1. Mais aqui do lado, a mesma superfície é furada por N2 linhas de corrente vezes I2. Tá? E só tem que se observar o sentido da corrente para ver se elas estão criando campo aditivo ou subtrativo. Tá? Então aqui eu vou colocá-las criando campo aditivo. Então, a aplicação da segunda lei de Maxwell nos levaria, né, a ver essa quantidade de linhas de corrente elétrica no interior do caminho fechado. Tá? Então, esse N1 e 1, né, no nosso último modelo, ele foi carregado em todas as linhas de cálculo e virou a nossa fonte de força magnetomotriz. Então aqui no nosso novo sistema, né, todo o modelo ia ser válido, só que nós teríamos uma primeira fonte de força magnetomotriz e uma segunda fonte produzida pela segunda bobina que nós alocamos no sistema. Então a gente pode sim aplicar a teoria de circuitos magnéticos aqui. A gente pode, né, aproveitar todo o modelo que nasceu daqui para baixo. Só que a gente precisa caracterizar a fonte de criação de ímã com a inclusão de uma segunda parcela correspondente à segunda bobina. Então é como, né, se a gente tivesse um circuito magnético assim, ó, uma primeira fonte de força magnetomotriz, uma segunda fonte, a relutância do ferro, a relutância do ar e a relutância do ferro de novo. Tá? Então, com múltiplas fontes criadoras de ímã, aqui a gente fez com uma, depois com duas, nesse último caso, e a gente poderia colocar quantas nós quiséssemos que essa estrutura, essa proposta de se fazer um circuito para o sistema magnético seria válida. Né? A gente só ia somar aqui um N3 e 3, um N4 e 4 e assim por diante. Tá? Então, a inclusão de novas fontes de força magnetomotriz permite que a gente ainda use da teoria de circuitos para explicar, para analisar o nosso sistema magnético. Tá? Então ainda está válida a nossa proposta, né, aqui de abstrair o sistema magnético no espaço a um circuito magnético equivalente. Uma outra avaliação que eu queria fazer com você, né, dentro dessa linha de poder usar circuitos magnéticos, né, essa abstração de circuitos magnéticos, seria pegar a nossa peça e adicionar um outro grau de sofisticação a ela, que é um segundo entreferro de ar. Então eu queria fazer uma análise agora, considerando que a nossa peça tivesse essa composição.
Tá? Então, nesta nova composição, a gente vai ter ar aqui e também aqui. Ó. O resto do material vai ser ferro. Vou colocar aqui no cantinho. Ferro. Ferro. E a outra peça toda em ferro. Tá? E aqui a gente então vai colocar a nossa fonte de criação de ímã com as espiras enlaçando o núcleo ferromagnético dessa maneira e alimentadas por uma corrente elétrica I. Tá? Ou I1, tanto faz. Aqui, Vitor, será que a gente poderia, né, usar da teoria de circuitos ou dessa abstração, né, e associar um circuito magnético a essa composição? E por que eu estou usando essa composição também? Porque na própria máquina as linhas de campo passam pelo ar 2 vezes. Tá? Quando a gente faz a bobinagem da máquina, aqui, ó, e a gente lança as linhas de corrente na máquina, então a gente lança um fio e alimenta o fio com corrente, né? Nós vamos criar campo magnético. E esse campo magnético ele passa pelo ferro, pelo ar, pelo ferro de novo e pelo ar uma segunda vez aqui, ó. Tá? Então assim, já né, com o intuito de aproveitar esse material que nós estamos estudando agora, daqui a pouquinho, para analisar a máquina, seria interessante a gente apreciar a possibilidade de empregar, né, o que a gente está querendo, que são esses circuitos magnéticos, no contexto onde você tem a passagem das linhas de campo pelo ar 2 vezes. Então a gente vai fazer essa análise aqui na nossa peça mais simples, tá? A gente está acrescentando sofisticações paulatinamente, aos pouquinhos. E o que a gente observa nesse nosso novo sistema, né? Se a gente quisesse modelá-lo, né, com a mesma estratégia que a gente modelou o primeiro sistema, que era o sistema simples, com uma fonte só e somente um entreferro de ar, nós usaríamos da mesma metodologia, tá, que foi usada para o sistema simples, né? Então a gente ia ter que pegar, né, aplicar a segunda lei de Maxwell. Para aplicar a segunda lei de Maxwell, a gente ia definir aqui um caminho fechado, caminho C, e nós precisaríamos contar, né, o número de linhas de corrente no interior desse caminho fechado. Então aqui, ó, o interior do caminho fechado é uma superfície, né, e ela é furada aqui, ó, por uma linha de corrente aqui, outra aqui, outra aqui, né? Ou seja, N1 espiras vezes I1. Então seria a mesma força magnetomotriz do sistema simples, né, do primeiro de todos que nós fizemos. A gente ia processar a mesma integral de circulação, né? A gente ia calcular H vezes DL em cada ponto, tá? Só que o nosso caminho fechado, que foi aberto na nossa integral de circulação no caminho fechado, que foi calculada pela circulação em 2 caminhos abertos, agora ela vai ser calculada em 4 caminhos abertos, né? Então aqui, ó, no modelo mais simples, a gente foi, né, e considerou tudo no ferro primeiro, né, toda a circulação no ferro, que ia daqui, circulava tudo e chegava aqui, ó, mais a circulação no ar, que é esse pedacinho, tá? No nosso sistema agora ia valer a mesma coisa, só que para processar aqui a integral de caminho fechado,
nesse caminho C que nós marcamos, a gente teria uma integral no ferro, que é esse primeiro trecho daqui, rodando em sentido horário até aqui, mais outra integral no ar, continuando a circulação, então seria daqui até aqui, mais uma outra integral no ferro, que seria daqui até aqui, mais uma outra no ar, que seria daqui até aqui, ó. Né? E aí a gente empregaria, né, a mesma metodologia, só que em vez de ter duas parcelas, que foram essas duas aqui, a gente teria 4. Tá? O que no final das contas daria o mesmo resultado, né, porque essas duas aqui, ó, que contemplam as somas de circulação no ferro, né, teriam essa estrutura aqui, e as duas que contemplam a circulação no ar teriam essa estrutura aqui, ó. Tá? Então essa é a mesma força magnetomotriz, porém 4 relutâncias, né? Aqui, ó, cada trecho que houve uma circulação aqui é associada a uma relutância. Virou a relutância do ferro vezes o fluxo da peça. Aqui virou a relutância do ar vezes o fluxo do sistema. Então, com 4 elementos, a gente ia ter 4 relutâncias. Tá? Então, sim, com um sistema mais sofisticado, seria possível, né, chegar aqui na peça e sobrepor a ela um circuito. Né, fazer essa abstração aqui. Ó. Sobrepor a ela um circuito com essa estrutura aqui. Está aqui a fonte criadora de ímã, que é a nossa força magnetomotriz. Aqui as linhas de campo passariam pelo ferro. Então, a gente teria a relutância do ferro. Elas passariam pelo ar. Então, a relutância do ar. Aqui a relutância do ferro de novo. A relutância do ar. E aqui o retorno das linhas de campo. Tá? Então, sim, né, com mais seccionamentos promovidos no caminho do campo magnético, nós teríamos, né, a possibilidade de usar a teoria de circuitos magnéticos também. Tá? Basta considerar uma relutância para cada meio material que as linhas de campo estariam fluindo. Tá? Outra coisa, né? Vou desenhar lá embaixo para não carregar o desenho. Aqui a gente até já resolveu, né, esse pedacinho aqui. Com essa estrutura que a gente propôs, né, de um circuito magnético, nós estabelecemos uma relação que é similar à lei dos laços de Kirchhoff, né, ou a primeira lei de Kirchhoff. O que essa primeira lei fala? Né? Que a somatória das tensões em um laço vai ter que ser zero. Ou seja, a tensão que uma fonte impõe vai ser igual à soma das quedas de tensão nas impedâncias que estão naquele laço. Né? Ou seja, a tensão da fonte vai ser igual à soma das tensões dos elementos que estão no mesmo laço. Né? E aí nessa estrutura a gente caracteriza a tensão no primeiro elemento,
que vai ser R1 vezes I, e a tensão no segundo elemento, que vale R2 vezes I, né? Como se aqui então a tensão da fonte fosse igual à tensão no primeiro elemento, vou chamar aqui de V1. E aqui a tensão na resistência no segundo elemento, na segunda resistência, seria V2, que é essa aqui, ó. Tá? No caso do nosso sisteminha magnético, da nossa proposta, né, a gente observou aqui o seguinte, ó, que a força magnetomotriz vai ser igual à relutância de cada meio material vezes o fluxo, né? Até daqui que nasceu a proposta de se desenhar esse circuito. E aí a gente então pode escrever isso, ó. A força magnetomotriz seria a relutância do ferro vezes o fluxo mais a relutância do ar vezes o fluxo, tá? Com as relações, né, de similaridade que nós propusemos aqui, ó, a gente vê que essa equação do sistema magnético, ela obedece à primeira lei de Kirchhoff, tá? Só que com sinais magnéticos, tá? Então a gente poderia caracterizar aqui, ó, as forças magnetomotrizes, o valor de força magnetomotriz consumido em cada um dos materiais presentes no nosso sistema. Tá? Então teria uma força magnetomotriz aqui no ferro, uma força magnetomotriz no ar, e a soma das duas daria a força magnetomotriz da fonte criadora de ímã. Tá? Então, sim, né, o sistema obedece, né, a primeira lei de Kirchhoff. Para finalizar, para conseguir efetivamente então usar o circuito magnético, né, com toda a bagagem de circuitos elétricos, né, toda a bagagem são as leis de Kirchhoff, como calcular a associação de impedâncias em série, em paralelo, né, o cálculo de queda de força magnetomotriz em cada componente, tá? Então, a gente aproveitaria muita coisa boa já aprendida aqui no novo contexto. E aí, para conseguir fazer isso, falta avaliar somente se um sistema magnético também obedece à segunda lei de Kirchhoff. E se obedecer às duas, aí acabou. A gente já podemos usar do jeitinho que nós estamos propondo aqui no nosso estudo. Tá? Então, vamos fazer essa avaliação. Ok? Então, vamos deixar marcado aqui, obedece a primeira lei de Kirchhoff, até deixar bem destacado que isso aqui para nós é importante. Vamos conferir a segunda lei, né? Para isso então, Vitor, eu queria desenhar uma peça aqui, ó, agora em perspectiva, como se fosse um nó magnético, né? A segunda lei de Kirchhoff é a lei dos nós, tá? Então, até recuperando aqui para já organizar o raciocínio, a segunda lei de Kirchhoff fala o seguinte: a somatória das correntes em um nó é zero. Então, se entra uma corrente em um nó, vai sair uma corrente, por exemplo, a corrente 2, a corrente 3, ou quantas derivações tiverem, né? E a gente vai observar que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Tá? Ou seja, o que entrou de corrente em um nó tem que sair com valor igual, tá? Então eu queria fazer aqui, né, um ponto de derivação de campo magnético em uma peça magnética qualquer, tá? Como se fosse isso aqui, ó, tá?
Um sistema desse seria presente, por exemplo, em um transformador. Tá? Tem transformadores que são construídos, tá? Alguns transformadores trifásicos, eles são construídos dessa maneira aqui, ó. Tá? E aí a gente, né, monta os enrolamentos nas pernas dele. Tá? Por exemplo, poderia ter aqui o primário da fase A e o secundário da fase A aqui. Né? Então aqui fase A primário e fase A secundário. Né? E a gente pode repetir para a fase B a mesma estrutura na segunda perna e para a fase C a mesma estrutura na terceira perna. Tá? E aí a gente vai ter campo magnético, aqui é um sistema magnético, vai haver fluxo magnético aqui. Essas linhas de campo magnético ficam confinadas, né, no interior do material ferro magnético, né? E o que vai acontecer? Aqui, ó, existe um ponto de derivação. Né? Então a gente vai observar um fluxo magnético aqui nessa perna, vou chamar de fluxo 1. Tá? Um fluxo magnético aqui no ferro nessa outra peça, vou chamar de fluxo 2, e um fluxo nessa terceira perna aqui, que eu vou chamar de fluxo 3. Tá? Qual que seria a relação entre eles? Tá? Então, para estabelecer uma relação entre ímãs em diferentes regiões do espaço, a gente vai usar a quarta lei de Maxwell. É ela que trata disso. E essa lei, né, escrevendo aqui para que ela já comece a nos ensinar sobre o que fazer, ela nos diz, né, que não existe monopolo magnético. Então, o que entrou de linhas de campo de polo norte em um lado de uma superfície fechada vai ter que sair como polo sul em outro lado. Né? Então a gente vai propor aqui uma superfície fechada que seja essa bolha que eu estou desenhando aqui. Né? Observe que quando eu falo uma superfície fechada, eu estou falando de um elemento que encerra um volume. Tá? Então eu estou colocando uma bolha, uma bola mesmo, como se fosse uma bola de futebol, um volume esférico aqui, que é furada em três partes, né? Pelo fluxo 1, fluxo 2 e fluxo 3. Tá? Ou ela está presente com interseção às três pernas do transformador. Desse lado aqui e desse outro. Tá? E aí, o que a gente observa, Vitor? Aqui a gente vai ter, né, as linhas de campo aqui do fluxo 1 furando a primeira face. As linhas de campo do fluxo 2 saindo na outra. E as linhas de campo do fluxo 3 saindo aqui nessa outra parte da esfera que faz interseção com a perna. Tá? Então, pela aplicação, né, da quarta lei de Maxwell, né, o que se tem aqui? Aqui se tem uma somatória dos fluxos em cada região da superfície fechada. Tá? Esse aqui é o pequeno fluxo em cada ponto aqui dessa superfície fechada. E se a gente for somar esse pequeno fluxo em cada ponto aqui, ó, qual que seria o resultado? O próprio fluxo 1. Só que ele está entrando, né, o fluxo 1, ele está entrando
na superfície. Então a gente vai computar um fluxo com sinal matemático negativo. O fluxo 2, né, se a gente fosse processar essa mesma integral aqui nessa face, a gente tem um fluxo saindo, né, e o resultado total é o fluxo 2. E o terceiro é o fluxo aqui, ó, nessa outra face, né, que é o fluxo da terceira perna, que nós chamamos ali fluxo 3. Pela quarta lei de Maxwell, né, a somatória deles vai ter que dar zero. Não tem fluxo aqui em outros pontos do meio material, né? Então, conclusão, o fluxo que entrou naquele nó magnético vai ser igual à soma dos fluxos que saíram. Tá? Então, o que a gente conclui aqui por essa análise? Ele obedece também à segunda lei de Kirchhoff. Tá? Ou seja, a gente pode então, né, por tudo que observamos, né, por todas as análises, e especialmente essas duas últimas aqui, ó, né, já que ele obedece às duas leis de Kirchhoff, né, com os sinais magnéticos fazendo as vezes dos correspondentes sinais elétricos, a gente pode sim desenhar o sistema magnético através de um circuito equivalente, tá? Então aqui seria possível chegar, né, e colocar aqui, ó, né, do jeito que a gente propôs, ó, tem uma fonte de criação de ímã, então é uma força magnetomotriz. Tem outra fonte de criação de ímã, outra força magnetomotriz. Tem um determinado material, vai ter uma relutância. Tem outro material ou outra geometria, outra relutância. Aqui você tem outro elemento geométrico, outra relutância. Aqui outra. Aqui outra. Na última perna mais uma aqui, ó. E a gente poderia até caracterizar também a relutância da primeira perna aqui, tá? Tem a fonte de força magnetomotriz, e isso não significa que não vai ter relutância, vai ter relutância também. Tá? Então a gente poderia fazer dessa maneira e analisar o sistema igualzinho a gente analisaria um circuito elétrico. Tá? Esse caso aqui, por exemplo, ó, chamei aqui a primeira relutância de 0, aí a gente tem 1, 2, 3... Vou colocar aqui relutância 4, relutância 5 e relutância 6. Tá? Se a gente quisesse saber, por exemplo, o fluxo magnético 1, que é esse aqui, ó, que sai das nossas fontes criadoras de ímã, tá? A gente poderia calcular a relutância equivalente, igualzinho a gente faz com circuitos elétricos, né? E o processo então seria esse aqui, ó. Calcular a relutância equivalente entre esses três pontos aqui, ó. Desculpa, entre esses dois pontos que eu marquei. Vai ser a relutância 2 mais a 4 mais a 5, tá? Então o resultado seria esse aqui, ó. As duas fontes, a relutância 0, que é a primeira ali. A relutância 1. A relutância 3, que é daquela perna central, e a relutância 6, que é a de baixo. Tá? O equivalente das três relutâncias à direita estaria aqui, ó. R2, 4, 5, né, que é a soma das relutâncias 2 mais a 4 mais a 5, tá? E aí você poderia continuar, né? Por exemplo, se seu objetivo, igual eu falei, fosse calcular o fluxo total, o fluxo 1,
né? Esse fluxo 1 seria igual à força magnetomotriz total sobre a relutância equivalente, né? Vista desses dois pontos aqui, ó, da alimentação da fonte. Aqui, para calcular essa relutância equivalente, eu já dei o primeiro passo, né? Eu calculei a relutância equivalente desses três elementos aqui, ó, tá? Aí agora a gente faria o paralelo aqui da relutância 3 com a 245, tá? Então seria o produto pela soma. E aí o resultado ia ser esse aqui, ó. Vou chamar aqui de uma relutância 7, que esse é o produto da 3 por essa, dividido pela soma. Tá? E aí, por último, né, para ter a relutância equivalente do circuito, né, vista aqui dos terminais da nossa fonte de criação de ímã, a gente ia somar as três relutâncias aqui, desculpa, as quatro, já que elas estão em série, para ter uma relutância total. Tá? Então, a gente fecharia, né, a análise aqui. Ó. Outra coisa, a gente está com duas fontes de força magnetomotriz em série. Também, né, da aplicação da teoria de circuitos, a gente pode criar uma fonte equivalente, que é a soma das duas. Então, a gente ia ter uma força magnetomotriz total vai ser a soma da 1 com a 2 e a relutância total aqui, ó, R0 mais R1 mais essa R7 mais a R6, tá? E aí o cálculo do fluxo, que era o primeiro que a gente queria aqui na primeira perna, que é o fluxo que inclusive vai ter que estar nessa perna aqui também, né? Saindo aqui das nossas fontes de força magnetomotriz, fica agora bem fácil, né? Esse fluxo aqui seria dado pela razão entre a força magnetomotriz total e a relutância sobre a relutância equivalente do sistema, onde a relutância equivalente é essa aqui, ó, da soma. Tá vendo? Então, ou seja, você pode usar a teoria de circuitos todinha, né, dentro de peças magnéticas complicadas, iguais a essas que nós temos trabalhado. Tá? Vale superposição também do mesmo jeito. Enfim, a gente ganha aqui uma senhora ajuda para analisar sistemas magnéticos complicados no espaço, se nós pudermos abstraí-los, simplificá-los a circuitos magnéticos com essa estrutura que nós modelamos na aula de hoje. Isso aqui então, Vitor, encerra o meu recado. O material que eu queria apresentar é esse. Eu então abro a palavra a você, assim, só convido, né? Na verdade está sempre aberta, a hora que você quisesse conversar comigo eu estou disponível, mas agora é um convite, né? Se você tem alguma dúvida, se você entendeu, se você quer conversar de alguma coisa, eu estou disponível. Tudo tranquilo, entendido. Beleza, então. Então tá bom, Vitor. Então, na ausência de dúvidas ou de quaisquer outras intervenções que você queira, eu queria te agradecer a presença na aula e te desejar uma boa tarde. Sábado agora tem um testinho, tá? Só lembrando. E sábado não, domingo, né? Que sábado o pessoal pediu para trocar por conta das fotos de formatura. Então domingo vai ter o testinho e a gente então se vê na aula novamente na quarta-feira que vem. Tá bom?
Até mais Beleza, então. boa tarde. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu. Valeu.